Olá, gente. Boa tarde, boa noite. Quem estiver entrando, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Deixei o título aí, Autoconhecimento, para referente ao mês de agosto, que é uma causa contra o abuso, contra a violência contra mulheres, né? E não podia deixar de falar, principalmente nessa área de autoconhecimento, onde eu trabalho muito com mulheres e principalmente porque elas estão precisando de ajuda, precisando elas se conhecerem melhor, precisando saber o que realmente motivam elas, né? Então que a gente possa ficar esses minutinhos aí para trocar um pouco de conhecimento e espero que faça efeito, que faça reflexão na vida de quem for assistir, quem puder compartilhar, né? Deixa eu só subir aqui. Eu tenho algum tempo já que eu trabalho com mulheres e cada vez mais eu sinto esse propósito de ajudá-las a se conhecer melhor, a de entender o universo que nos cerca, né? E eu tenho percebido que nós precisamos umas das outras nos unir, desabafar, trocar mensagens, né? E quem sabe até mesmo pedir socorro, né? Tive algumas experiências com algumas mulheres pedindo socorro, né? Não somente questão da violência, mas pedindo socorro para se ajudar a sair do seu mundo de mente distorcida, emoções abaladas. Então, eu creio que através do autoconhecimento, né, a gente começa a entender o porquê realmente nós entramos num conflito, porque nós entramos em relacionamentos abusivos, porque nós permitimos, né, nos abusar, vamos dizer assim, né? Ou deixar ser abusadas, né? Eu falo nós porque independente que tipo de abuso a mulher hoje ela sofre, é, tudo bem, é questão de agosto mesmo, falando da questão de violência, né? Mas a violência ela pode vir de todas as formas, de todos os jeitos, né? E muitas vezes a gente só pensa na questão da violência física, né? Mas eu creio que as palavras elas são muito mais ofensivas do que a próprio ato do machucar fisicamente, né? Então, hoje eu trato muito a questão do autoconhecimento para que as mulheres, para que a pessoa que chega até mim possa ter uma identificação do que realmente moveu ela a estar nessa situação. E quando ela se envolve em algum relacionamento abusivo, e não somente relacionamento amoroso, né? Porque muitas vezes você pode estar dentro da sua casa com um relacionamento abusivo de pai com filha, de mãe com filha. Geralmente a gente sempre relaciona a questões de amoroso, e nem sempre. E tem amigos, às vezes você pode ter um amigo que seja violento e vice-versa, né? Uma amiga. Então, em todo tempo, é necessário reconhecer ou até analisar que tipo de abuso você está sofrendo, né? Seja ele dentro da sua casa ou fora da sua casa, né? E talvez uma questão que as pessoas precisam se preocupar é se autoconhecer. Conhecer o que move os nossos comportamentos, os nossos hábitos, né? E as ações. Quando nós temos comportamentos, hábitos, isso gera uma atitude, gera uma ação. E quando a gente fala de autoconhecimento, é para que as pessoas possam se autoanalisar, se perceber, parar e começar a ver o que ela pode proporcionar de mudança. Quem está de fora, muitas vezes, tem uma percepção maior. Ela consegue ver por que aquele mundo daquela outra pessoa está se formando. Mas quem está na situação, ela não consegue perceber. Ela continua tendo os mesmos, as atitudes, as mesmas ações, né? Porque nós temos um comportamento já enraizado, nós trazemos isso dentro da nossa concepção, né? Desde a da nossa criação, desde o nosso convívio, e nós vamos levando isso para o resto da vida. Até parar um momento e autoanalisar e perceber o que é que realmente aquilo está afetando na minha vida e o quanto que eu preciso mudar.
Então, dentro dessa questão de autoconhecimento, eu quero trazer para vocês para que as mudanças aconteçam a partir do momento que a pessoa desejar, querer em conhecer-se melhor. Saber como é que nós funcionamos, saber como é que ela vai funcionar, saber como é que a maquininha, né, as engrenagens dessa máquina funciona. E por isso que eu falo da questão do autoconhecimento. Você entender os seus comportamentos e começar a tentar, ou até mesmo depois você vai automaticamente começar a alterar. E como é que você pode fazer isso? A primeira coisa, a decisão. Querer, desejar que esse autoconhecimento comece a ser praticado. Depois vai precisar de um profissional. Seja ele um psicólogo, seja um coach, uma mentora, um psicanalista, porque a pessoa que está de fora vai te ajudar a entender o seu universo e vai te dar orientação, vai te dar uma estratégia, um caminho para que você possa mudar. Tem outros meios também? Tem. Livros, filmes, documentários, que vai te despertar para se autoconhecer. Tem pessoas que somente com um livro, somente com um vídeo, ela consegue já proporcionar algum tipo de mudança. Dependendo no nível que a pessoa esteja de relacionamento, de conflitos pessoais, de depressão, ansiedade, ela vai precisar de um profissional. E aí sim, essa pessoa ela vai usar técnicas, vai usar o diálogo para te estimular a chegar aonde você precisa reconhecer como é que você se comporta, como é que você tem as suas atitudes. Então, eu falo assim, o autoconhecimento ele pode começar por você, mas muitas vezes você vai precisar de um outro profissional. E nós temos até uma questão de resistência por procurar um outro profissional, por achar que sempre que um outro profissional vai me ajudar, é porque eu estou doente. E nem sempre o autoconhecimento tem a ver com questões emocionais ou até mesmo doenças, como a depressão, ou até mesmo doenças físicas. Mas é um universo que talvez você esteja entrando para mudar coisas até pequenas no seu dia a dia. Um relacionamento, uma forma de comunicação, uma mudança de carreira, uma fase da sua vida, né? E até um passo a mais que você precisa dar e talvez você tenha medo, você tenha insegurança. Então, o autoconhecimento é vamos dizer assim, é uma pontinha de tudo aquilo que você vai proporcionar na sua vida depois do autoconhecimento, depois dos passos que você vai proporcionar, né? E aí, por que eu falo muito da questão de mudança, de transformação? Porque nós precisamos primeiro mapear como eu vim ao mundo, né? E aí, para eu vir ao mundo, eu preciso reconhecer como é que eu me relaciono, como é que eu me comunico, como é que eu me comporto e como é que minhas atitudes são demonstradas para os outros. Muitas vezes, nós demonstramos as nossas atitudes e não reconhecemos. As pessoas muitas vezes vão falar. E é uma coisa que eu prezo muito, assim, eu falo da questão do julgamento. Muitas vezes as pessoas estão nos julgando pelo aquilo que nós demonstramos. Mas até o momento que você perguntar para a pessoa se aquela atitude, aquele comportamento a pessoa está tendo e ela reconhecer, confirmar para você se ela tem aquilo mesmo, aí sim passou de julgamento. Quer um exemplo? Um exemplo. Às vezes nós vamos falar assim, aquela pessoa é muito agitada. Então você percebe porque ela está sempre agitada, correndo para lá e para cá. Mas você não pode dizer que aquela pessoa é teimosa, que aquela pessoa fala demais, tal. Porque ali pode ser um estado que ela está, mas ela não ser essa pessoa, tá? Por isso que quando você faz um processo de autoconhecimento, você vai mapear aquele estado que você está, não quem você é. E aí nós vamos lá pro início da sua vida, pro seu passado, para reconhecer quem você era e quem você se tornou. E aí quando você vê que você se tornou uma pessoa diferente daquilo que você é, você perdeu um pouco da sua essência. Então, as pessoas, em geral, quem convive conosco, quem está à nossa volta, vai analisar os nossos comportamentos e nos vai julgar pelo aquilo que eles estão observando. Mas até o momento que você não perguntar para essa pessoa o que realmente ela reconhece, você não pode dizer quem ela é. Então, vamos dizer assim, uma pessoa, ela é mentirosa. Até que você
consiga pegar as mentiras dela, você não pode dizer que ela é mentirosa. Então, dentro de um relacionamento amoroso, você vai ter o tempo de namoro, o tempo de noivado e depois de ter casamento. Ah, você vai conhecer 100% essa pessoa? Talvez não, você vai conhecer um pouco mais. E aí você pode entrar em assuntos. Ah, então aquela pessoa tem situações que ela mente para mim. Então é uma coisa que você já viu e é repetitivo. Então você pode meio que afirmar que essa pessoa é isso. Mas se você, um exemplo, às vezes eu conheço uma pessoa da noite pro dia e eu afirmar que essa pessoa é mentirosa, eu estou mentindo ou estou induzindo essa pessoa, né? Eu, por ser uma profissional, eu tenho um feeling, eu tenho uma percepção. Mas mesmo assim, eu faço pergunta para a pessoa perceber se ela tem aquilo ou não. Então, o que que gera muitas vezes os nossos conflitos pessoais, conflitos de relacionamento? Nós apontamos os erros das pessoas sem perguntar se ela reconhece que aquilo é um erro ou um mau comportamento. Então, eu acho muito legal falar de relacionamento amoroso nesse sentido, porque nós trazemos muito para o nosso relacionamento o nosso julgamento. Principalmente, vamos lá, como quando começa uma questão de conflitos de abuso, de físico, emocional ou de palavras, nós vamos jogar no outro aquilo que nós estamos cheio de ver, vamos dizer assim. Estamos cansados de carregar aquilo, né? E aí você, no seu fervor das emoções, aí você o que faz? Você joga para o outro aquilo que você está guardando há muito tempo. Só que aí, o que acontece? A outra pessoa nem sabe que você estava tendo essa percepção. Então aí a melhor coisa é perguntar. E por isso que eu quero falar sobre autoconhecimento, porque dentro de relacionamento abusivo isso acontece muito. Nós olhamos para os outros e julgamos o que o outro está fazendo. E aí acaba surgindo palavras não agradáveis, gerando um conflito muito maior. E aí você já perdeu o controle, vamos dizer assim. E aí pode até chegar a um abuso físico, né? Então, uma das questões é a gente primeiro perguntar. Não dá para ler a mente do outro. Nós não ainda temos essa capacidade. Nós apenas podemos analisar aquilo que nós conseguimos ver. E aí depois, conforme o tipo, o tempo e o tipo de relacionamento, você pode até meio que induzir ou até sugestionar para a pessoa se ela tem aquilo como um hábito, como um mau hábito, como um comportamento desagradável. E isso traz também a questões de palavras, né? E a forma que a gente fala, ela pode ser agressiva ou ela pode até mesmo induzir a outras coisas. Até o momento que você pergunte para o outro que tipo de palavras, a forma que você fala, o tom que você fala, como é que ela percebe que você fala, muitas vezes a pessoa já distorceu aquilo que você falou. Isso gera muito conflito, muito. E durante o meu processo eu falo assim que é interessante que a pessoa começa a se mudar a forma de comunicação, né? A gente fala da comunicação assertiva. Não é 100%, mas é uma capacidade de você reconhecer a forma que você está falando e automaticamente começar a perceber para alterar. Quer um exemplo? Eu era uma pessoa que, quando eu falava, dava a impressão que eu estava mandando na pessoa. Então eu falava assim, ô fulana, faz isso para mim, né? Mas não era só o fato da fala, mas era o tom que eu falava. E aí eu falava assim, mas por que a pessoa está fazendo cara feia ou não gosta tal? E aí eu comecei a me autoanalisar e perguntar também. Aí ela falou assim, não, porque você dá a impressão que você está mandando em mim. Eu acho que tem muita gente que vai se, como fala, parecer alguma situação semelhante, né? Mas por quê? Nós vemos no dia a dia uma comunicação, um comportamento sem perceber, sem autoanalisar. E, e aí que entra a questão. A gente vai vivendo no nosso momento. Quando você para perceber que aquilo está afetando a sua vida, é porque você já falou coisas que não agrada o outro, você já viveu situações que já, infelizmente, não foi agradáveis tal. E aí a nossa comunicação ela precisa ser assertiva, ela precisa começar, nós precisamos começar a perceber que tipo de comunicação a gente está falando, o tom de voz, a entonação e quanto está repetitivo, quanto está
evasiva, né? Porque às vezes você fala com a pessoa já querendo induzir a pessoa a algo, né? Então é um dos pontos que também que a gente acaba trabalhando, tá? E aí, com isso, o que que traz todos esses comportamentos, palavras, ações, esses hábitos? O nosso convívio familiar, a nossa bagagem familiar, que nós falamos de paradigmas, nossas crenças, nossas convicções. Nós viemos de um pai e de uma mãe, nós viemos de uma família de que tem hábitos, que tem costumes. E devido a tudo isso, nós trazemos para o nosso dia a dia. Conforme você vai se autoconhecendo, você vai mapeando aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta mais. E mudando. Até é interessante, por exemplo, as pessoas falam, o italiano fala alto, é gritando, é expressivo. Independente da sua nacionalidade, você precisa reconhecer o quanto que você precisa mudar seu comportamento. Se for assim, todo mundo com seu temperamento de cultura acaba deixando que isso domine e aí atrapalha os tipos de relacionamento. Eu me recordo de um dia, eu estava no aeroporto e era numa parte do Oriente Médio. Um homem passou e ele, acho que uma mulher sem querer bateu o carrinho no pé dele. Ele gritou com ela e não era próximo, mas eles passaram assim, muito próximo. Para quem estava vendo aquela cena, até mesmo para mim, era chocante, porque ele gritava, ele se expressava. Eu falei assim, dava a impressão que ele ia bater naquela mulher. Então, eu comecei a analisar aquela situação e falei assim, quem está de fora está achando que ele vai bater naquela mulher, né? E o que acontece? É a expressão daquele povo árabe é assim. Eles falam muito com a mão, eles gritam, eles falam alto. Então vamos analisar nós? Vamos pegar nós brasileiros? Nós temos mania de falar com a mão, nós temos mania de tocar nas pessoas, né? E muitas vezes isso é mal interpretado pelos outros, tá? Então dentro de um relacionamento, às vezes você está lá conversando com seu marido, um exemplo, tá? Seja marido, seja esposa, aumenta o tom de voz ou fala numa entonação um pouco mais dura. Quem está de fora está entendendo o quê? Vai surgir briga. Vai ter algum conflito ali que alguém começa a ter querer entrar no relacionamento dos dois ali. E aí pode surgir uma briga realmente, né? Por causa de um temperamento alterado, por causa de uma distorção de informações, de comportamento ali, a pessoa pode, quem está de fora pode interpretar errado e até querer interferir na relação. Então, falando dessa questão de abuso, né, a gente precisa perceber isso, as nossas convicções, os nossos comportamentos, as nossas ações e as palavras. Por isso que trazer o autoconhecimento em cima desse tema hoje é algo muito importante, né? Como eu falei, eu trabalho com mulheres há muito tempo, eu me autoanaliso, né? Às vezes é tão interessante que às vezes eu tenho uma colega que fala assim, ai Karina, eu queria que ficasse horas que você falasse comigo, porque você fala tão calminho. Eu falei assim, eu falo desse jeito, mas quando eu preciso falar com uma entonação diferente, eu tenho que usar a entonação diferente. E aí as pessoas podem até, ai, mas será que era a Karina mesmo? Né? Então é muito interessante o autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. Você precisa reconhecer como você se funciona. E os outros vão analisar, vão perceber e você vai ficar bem. Você não vai se sentir julgada, não vai se sentir apontada, né? E é uma coisa assim que cada dia mais eu amo o que eu faço. Eu tenho ajudado muitas mulheres, é algo assim transformador. O autoconhecimento é um dos passos para a sua transformação. Um dos passos para você começar a perceber que muitas vezes você pode estar num relacionamento abusivo porque você ainda não tem a confiança de quem você é, porque você não tem ainda a certeza do que realmente você pode fazer por você. Não é pelo outro, o outro é a consequência da sua mudança, né? E uma coisa que eu quero frisar também, tá? A questão dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, tá? Geralmente, uma pessoa quando ela está sofrendo um abuso, tá? Isso abuso em todos os tipos, tá, gente? Muitas vezes vem atrelado a um sentimento e a um pensamento. Primeiro começa com o pensamento.
de autodestruição, de autodesvalorização, de diminuição do ser dela. Ela não reconhece o quanto ela é boa, não reconhece o quanto ela tem uma capacidade. E automaticamente ela gera dentro de si um sentimento de autodestruição. E aí, mais uma vez, vem a questão da forma dos paradigmas que ela trouxe, das crenças que ela trouxe. E aí distorce realmente quem ela é. E uma coisa que nós precisamos sempre atentar é o quanto nós estamos pensando, o quanto nós estamos sentindo e reproduzindo isso em nós. Outro dia eu estive conversando com uma pessoa e eu comecei a fazer um mapeamento de todos os sentimentos, pensamento dela e tal, né? E até chegou um momento que ela falou assim para mim, Karina, toda vez que eu vejo isso na minha frente, me remete uma memória. E aí, conforme essa memória vem, eu paro eu paro de fazer tudo na minha vida. E aí eu acabei ficando doente por causa disso. Então, o que eu quero demonstrar isso para vocês? A memória que ela trouxe é uma memória do passado dela, até mesmo da infância, que ela não deu um novo significado. Ela ainda é latente dentro dela. E automaticamente isso remete o quê? O dia a dia. E toda vez que ela foi tentar fazer um novo passo na vida dela a respeito de um processo que a gente está tratando, ela não conseguia porque remetia ao passado dela. E aí você tem que mapear quais os sentimentos que ela traz em relação àquilo, quais os pensamentos que ela traz sobre aquilo e ainda está reproduzindo na vida dela hoje. Nós estamos trabalhando junto a respeito disso e cada um vai ter um tempo para entender isso, né? E o que eu quero que vocês atentem, né? Independente se você hoje está sofrendo abuso, não, independente, tá? Eu quero que você atente o quanto que você está dando valor ou dando significado aos seus pensamentos, ao seu sentimento, que está trazendo um resultado diferente hoje na sua vida, né? Quando eu converso com algumas mulheres que sofreram abusos, a pergunta que eu falo assim, qual o sentimento que você tem hoje? Sempre vai ter um sentimento distorcido, tá? Porque de falta de valorização, de diminuir a ela e até pensamento de morte, tá? Porque ela, dentro do que ela está convivendo, ela prefere morrer do que ela conviver com aquilo. Então, se ela está num relacionamento abusivo, ela prefere tirar a própria vida, se matar, no sentido de, até mesmo não só físico, mas assim, se autodestruir, para que ela possa resolver aquele problema na hora. E ela não vai resolver, né? Ela só vai se machucar mais ainda. Então, é muito interessante a gente prestar atenção. Quais os sentimentos de autodestruição? Quais os sentimentos que eu estou tendo e está provocando isso, né? E conforme você perceber, você consegue, aos poucos, alterar esses sentimentos. E o quem está em volta, quem está fazendo parte da sua vida, ela começa a alterar também. Nós somos, como fala, conectados. A mudança começa em você, mas você vai proporcionar a mudança também na vida dos outros. É algo assim mágico, mesmo que em níveis diferentes, né? Eu falo assim, principalmente quando é casais, eu falo assim, comece por você. Geralmente a mulher, ela está mais aberta, né? Então a mulher, ela vem e ela consegue aos poucos mudar o clima com o marido. E o marido vai fazer as perguntas. Eu tenho uma colega que eu falo assim, uma pessoa que eu comecei a trabalhar com ela, né? Eu falei assim, e aí, seu marido já percebeu alguma alteração, algumas mudanças e tal, né? Aí ela falou assim, parece que eu sou uma outra mulher. E aí ele começou a querer saber quem é a pessoa que está trabalhando na vida dela, né? E aí é que é legal, porque assim, ele está aberto a querer se autoconhecer, se autoanalisar. Mas geralmente o homem, ele é mais resistente. Ele demora mais tempo, ou então até, se acaso ele sofrer algo muito mais forte, uma situação que vai abalar ele, aí sim que ele vem para um autoconhecimento, procurar um terapeuta, né? Mas a mulher, ela está muito mais suscetível. Então, por isso que eu quero focar um pouco mais esses dias. Eu vou fazer mais 2 encontros, tá? No sábado vocês não podem perder. A gente vai fazer com o salão de beleza interior. Então não é só cuidar de daqui, mas também de fora. A gente vai falar um pouquinho, tá? Então eu quero trazer esse conhecimento para vocês, né? Para começar, você precisa se conhecer.
Para começar, você precisa saber como é que você funciona, como é que essa maquininha é tão complexa, mas também maravilhosa, é capaz de mudar muita coisa. Se você hoje ainda não consegue mudar tudo, mas comece a mudar. Um pouquinho de cada vez. Cada um tem um tempo. Cada um vai ter uma situação que vai motivar, que vai estimular para as mudanças acontecer na sua vida. E eu quero deixar alguns pontos para que você comece a se autoconhecer, né? E para se tornar uma pessoa melhor, né? Primeiro, a mudança na sua forma de comunicar, como a gente falou no início. Então, quando você começa a se autoconhecer, você muda a sua forma de falar, você presta atenção mais no que você fala e começa até mesmo, eu falo assim, sempre faça pergunta. O outro não sabe o que você está pensando. O outro não sabe. Você vai começar a perceber que tipos de relacionamento você está tendo, tá? E aí até é legal a gente pensar também na questão, que tipo de relacionamento abusivo você está tendo. E aí você vai gerar menos conflitos, você vai ter um equilíbrio mais nos seus tipos de relacionamento, tá? Você vai elevar sua autoestima, sua autoconfiança e seu amor próprio. E você pode ser a pessoa mais desajeitada, você pode ser a pessoa que não se arruma, tal. Mas quando você começa a se autoconhecer, você começa a elevar a sua autoestima, você começa a se autoafirmar, né? E se amar do jeito que você é. Isso que é algo assim maravilhoso que você vai proporcionar na sua vida. Depois, um dos pontos você não vai permitir, ou então vai deixar, ou vai ser conduzido pelas opiniões dos outros. Os outros podem falar, você podem, quem é amigo você vai considerar tal, né? Mas muitas vezes as pessoas vão falar, vão julgar você e tá bom, é o mundo dele, deixa o meu mundo, né? Então é isso que é legal, você vai viver a sua vida do jeito que você quer, tá? Você vai proporcionar equilíbrios em várias áreas da sua vida. Você vai ajustar aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que você precisa ser tirado, e aí você vai conseguir aos poucos ter o equilíbrio na sua vida. E depois você vai começar a definir a sua missão de vida, o seu propósito de vida. Algo que eu sempre gosto de fazer e até durante o meu processo de identificar como é que eu ia trabalhar na vida das mulheres, eu sempre faço isso. É uma questão de autoconhecimento para que você reconheça realmente aquilo que você vem fazer como missão, como propósito de vida. E eu quero deixar um exercício para vocês. Como um profissional, eu sempre quero deixar algo para ter um significado na sua vida. Eu quero que você escreva aí. Pega um papel e caneta e descreva, faça uma autoanálise, uma autodescrição. O que é que você tem de melhor? Quais são as características mais fortes que você tem? Quais são os comportamentos que você gosta? Quais os hábitos que você gosta? Tá? E aqui eu não quero que você olhe para as coisas que você não gosta. Hoje eu quero que você mapeie só as coisas que você mais gosta, as palavras, o jeito, até mesmo a aparência, o seu sorriso, os seus olhos, o seu corpo. Escreva. Comece a perceber. Começa a ver aquilo que realmente te agrada. Independente se você ouve dos outros, se você não ouve. Sabe por quê? Porque quando você se autoconhece, o que importa é a sua opinião. Uma coisa é você vestir uma roupa e pedir uma opinião da outra, se ficou boa, se aquela cor combinou com você, se a maquiagem está ótima e tal. Mas quando você se autoanalisa, se autoafirma, é porque você já começou a ser quem realmente você é. Você começa a analisar e não somente analisar, mas aceitar aquilo que você tem de melhor. E você precisa deixar isso aflorar, precisa que as pessoas vejam e compartilhem de você aquilo que você tem, né? E aí pode ter certeza que você vai começar a ter equilíbrio na sua vida. Os tipos de relacionamento, talvez, algo assim que eu acho tão interessante os relacionamentos mudam, gente, muda. Aquele relacionamento que você acha que assim, era o único homem da minha vida, um exemplo. A pessoa do nada, ela some. Amiga do peito. Daqui a pouco você muda, ou a pessoa muda. Autoconhecimento proporciona assim um universo de mudança na sua vida.
mas sempre tem a questão, você precisa querer. Você precisa querer entrar nesse universo, né? E tem algo muito mais profundo, tem algo muito mais demorado, que é durante o processo, né? Mas eu quero estimular, eu quero deixar vocês sempre abertas, né? Para se autoconhecer, se permitir a viver algo assim todos os dias, para que você possa proporcionar mudanças para você e depois para as pessoas que estão com vocês, tá? Então eu quero deixar esse recadinho para vocês. Eu vou estar fazendo mais duas. A Damiana vai estar aqui comigo sábado. A gente vai continuar falando sobre esses assuntos. E eu queria deixar um convite para vocês, tá? Mais para frente, mas daqui acho que uma semana, eu quero fazer um seminário ou um workshop só com mulheres para a gente tratar de assuntos de mulheres. Mas eu queria que vocês me mandassem perguntas, questões que você convive aí no seu dia a dia, no seu tipo de relacionamentos, tal. Porque eu trabalho com mulheres e muitas vezes eu tenho uma percepção daquilo que eu já trabalhei na minha vida e na vida das minhas clientes. Mas talvez você tenha alguma coisa para acrescentar para mim. Então, me chama no direct ou deixa mensagens aqui, né? Que eu quero aprender também com vocês, tá? Para que a gente possa crescer mais, crescer juntas, né? E quem sabe atingir mais mulheres, tá? Quando a gente começa com uma, pode ter certeza que a gente pode atingir outras, né? Seja às vezes falando, seja através de um vídeo, mas que você possa ser esse instrumento, como eu tenho sido instrumento na vida de outras pessoas, né? E eu sei também que outras pessoas estão sendo instrumento na minha vida, então eu quero que você possa compartilhar com outras pessoas esse tipo de conhecimento. E quem sabe a gente vai transformar o mundo, né? Através de mulheres com propósito, mulheres com, com desejo de transformar o mundo. Porque quando a gente transforma o nosso mundo, pode ter certeza que a gente transforma o mundo de muita gente. Eu sempre lembro de uma frase de uma pessoa que eu sigo na internet, que eu estudo ele fala assim, que quando o homem reconhecer, né, o valor da mulher, o planeta entra em equilíbrio. Imagina, imagina se quando nós tivermos já um equilíbrio entre todas as mulheres, o planeta vai estar equilibrado também. Então saiba a força que você tem, saiba quanto que você tem poder para influenciar o planeta. Então, quero deixar esse convite, vamos juntas, tá? Obrigada por esse tempo e espero vocês nos próximos encontros aí, tá bom? Um beijão, fica com Deus e até as próximas.